Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Sua Terapia no Exterior. Eu sou Vitor Luiz, psicólogo intercultural, jornalista e embaixador do Psicoterapia no Exterior. E junto com o The Hub, eu vou conduzir um podcast Sua Terapia no Exterior. Esse é um espaço pensado para brasileiros que vivem fora do país, porque morar fora é uma experiência que transforma a vida, transforma a carreira, os relacionamentos e os planos. Mas nem sempre a gente tem onde falar sobre aquilo que a gente sente, aquilo que passa na nossa cabeça e no nosso coração. Aqui a gente abre conversas reais sobre identidade, pertencimento, solidão, recomeços e tudo aquilo que muitas vezes a gente sente, mas não consegue explicar. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre filhos de brasileiros nascidos no exterior, nacionalidade, documentos e decisões que impactam o futuro. Algumas pessoas que trabalham com imigração porque gostam, mas será que todo mundo é assim? A nossa convidada de hoje, ela escolheu o caminho porque acredita nas histórias que existem por trás de cada fronteira. Camila Christi é advogada especialista em direito internacional e dedica sua atuação a ajudar brasileiros que vivem no exterior e estrangeiros que escolhem construir a vida no Brasil. Na advocacia, atua especificamente no direito migratório, integrando também diversas comissões da OAB relacionadas ao tema. Ela também é professora da plataforma de psicoterapia no exterior e assessora jurídica da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Profissionais Interculturais. Ao longo da carreira, ela também já atuou em organismos internacionais e em organizações de terceiro setor dedicadas à mobilidade humana. Hoje, à frente de uma advocacia privada, reunindo toda essa experiência para oferecer uma atuação técnica, estratégica e, acima de tudo, humana. Como também ela que já viveu fora do Brasil. Christie conhece de perto muitas dessas dúvidas, desafios e transformações que fazem parte da experiência de morar em outro país. Talvez por isso enxergue cada processo migratório com muito mais do que um procedimento jurídico, mas sim uma história de família, pertencimento e de recomeços. Hoje ela está aqui para conversar conosco sobre um tema que gera muitas dúvidas entre os brasileiros no exterior: a nacionalidade brasileira dos filhos nascidos fora do país, os direitos dessas crianças e os cuidados que as famílias precisam ter para preservar esse vínculo com o Brasil. E eu também conto neste episódio com a presença super especial da Francine Castilhos, que é mentora de psicólogas, especialista em transição de carreira e cofundadora do Psi Terapia no Exterior. Sejam muito bem-vindas. Obrigado. Gente, eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu acho esse tema extremamente pertinente para a comunidade brasileira no exterior. E eu fiquei muito feliz porque ele veio de algo bem natural, né? A Fran passou por uma situação, compartilhou ali nos stories dela e várias outras pessoas começaram a perguntar para ela sobre essas questões e ela falou assim, ela lembrou de mim, né? Ela falou, opa, deixa eu ali consultar a Cristi, e isso para mim é uma grande honra, né? Ser uma referência, ser aí uma pessoa que ela, uma profissional que ela se lembra dentro desse assunto. Então, obrigada por me receberem aqui. Estou muito honrada de estar com dois interculturais tão especiais. Ai, obrigada, Cristi. Eu tô aqui de metida nesse podcast hoje, porque eu falei para o Vitor, eu preciso participar, Vitor, porque é um tema que tá me atravessando, né, assim, na vida pessoal e, obviamente, repercute também na vida profissional, porque existem tantas camadas quando a gente fala de maternidade fora do Brasil. E aí eu pensei automaticamente na Crítica, eu falei, nossa, vamos chamar a Crítica para um podcast, porque vai ser muito bom a gente explorar um pouco mais sobre esse tema. Então hoje aqui vai ser um papo muito gostoso sobre nacionalidade brasileira, dupla nacionalidade, e aí entra até questões de identidade, né, Vitor? Assim, eu e o Vitor com um olhar psicológico e a Cristi com o olhar jurídico sobre esse caso, então vai ser perfeito. Maravilha, maravilha. Esse nosso encontro promete. E você que está nos assistindo, pega um papel, pega uma caneta e vá tomando nota de tudo aquilo que você acha que é importante para você ou para alguém que você conhece, que também mora fora. E, Cristi, vamos começar nivelando o conhecimento dos nossos ouvintes que nos acompanham Uhum. hoje. Diferencia para a gente, porque muitas vezes isso pode causar muita confusão, os conceitos de o que é nacionalidade, o que é cidadania, registro consular, passaporte, porque muitas vezes muitas famílias usam esse termo como se fosse a mesma coisa, mas não é.
Não são. Não, exatamente. São conceitos muito importantes que, às vezes, na linguagem popular se confundem, mas juridicamente é diferente, né, gente? Eu vou tentar aqui, durante todo o podcast, falar menos juridiquês possível, porque eu sei que, às vezes, isso atravessa, né, algumas questões. Mas eu vou tentar ser o mais clara possível, mas, às vezes, eu vou trazer alguns conceitos que são importantes. E esses são alguns deles. Bom, a nacionalidade, a gente fala no direito que ela é um vínculo jurídico-político do indivíduo com o Estado. Então, é algo até abstrato, é aquele vínculo que aquela pessoa que é nacional tem com aquele país. Já a cidadania, ela é mais correspondente a exercícios de direitos dentro daquele país, principalmente direitos relacionados a atos políticos, como votar, ser votado, etc. O passaporte, em específico, ele é um documento de viagem, né? Então, ele também serve para fins de provar a identidade, a nacionalidade, mas ele é, em específico, um documento de identidade. O passaporte não cria nacionalidade, ele é uma consequência da nacionalidade. Não tem como, né, você ter um passaporte de algum país se você não for nacional daquele país. Já o registro consular, ele é um registro perante o governo brasileiro, perante uma representação governamental brasileira no exterior, para algum ato da vida civil de brasileiros no exterior, seja nascimento, casamento, divórcio, óbito. Um dos papéis, né, dos serviços consulares é essa parte de registro de ato civil. Muito bom. Ô, Cristi, o correto seria: eu tenho cidadania alemã ou eu tenho nacionalidade alemã? Eu sendo um brasileiro imigrante morando lá e adquirir isso. Bom, se você na linguagem popular elas são sinônimos, né? Ok. Não tem problema a gente usar as duas possibilidades. Quando você fala que você é cidadão, você e nacional, você já passou, né, pela formalização daquele Sim, vínculo que você tem com aquele estado. E quando você diz que você é cidadão, você já tem maioridade civil para poder votar. perfeito. Então, você, inclusive, Ok. vota nas eleições, né? Sim, Ou tem que se justificar isso. caso não consiga votar. Mas, assim, são diferenças pequenas Perfeito. para o contexto que a gente está Ok. falando aqui. Então, você pode usar como sinônimo, acho que não tem Maravilha. problema, mas tem aí uma diferença pequena. Por exemplo, um nacional de um país que é menor de idade ainda não é cidadão, porque ele ainda não vota. Então, Perfeito. essa é a diferença jurídica, tá, gente? Mas, assim, em termos populares, é mais ou menos a mesma coisa. Ok. Maravilha. Ô, Cristi, um filho brasileiro. Eu só queria colocar, Vitor, uma coisa assim que é importante, que talvez outras mães, outros pais estejam vivendo em torno disso, que é justamente essa definição, né, do que é cada coisa para essa criança, de quais que são os direitos dela e tudo mais, né? E aí tem uma situação que é a situação que aconteceu aqui comigo, por exemplo, que aí outras mães relataram, né? Nossa, Fran, eu fiquei pensando sobre isso, que é justamente esse pontapé, assim. A criança nasce e a gente faz ali a nacionalidade brasileira dela, né? Então a gente entra com esse registro consular estando aqui no exterior, né? No país que você está. E aí, depois disso, se a gente quer levar os nossos filhos para o Brasil. Parece que antigamente, Cristi, existia algo que você até conseguia fazer isso, né? Sem o passaporte dela, ela entrando com a nacionalidade somente do outro país. Mas alguma coisa mudou nessa questão quando o Brasil exigiu o e-Visa. Foi isso? Só para a gente esclarecer assim. Ou isso sempre aconteceu e não é algo novo? Então, a gente. Vou explicar um pouquinho, é porque, assim, na minha linha cronológica, a gente pulou um pouquinho mais para frente, mas eu vou tentar explicar, assim, de forma rápida e depois a gente volta mais aprofundado. O que acontece? Quando o país exige um visto para o Brasil, ou seja, essa criança que é filha de brasileiros, mas que ainda não foi registrada como brasileira,
ela, então, por exemplo, é a norte-americana, estadunidense, e ela quer vir para o Brasil, ela vai precisar de um visto. Por quê? Porque cidadãos dos Estados Unidos precisam de visto para entrar no Brasil. Nesse caso, é um visto online, né? O e-Visa. Nesse caso em específico, quando você vai fazer essa solicitação de visto, você precisa, os pais precisam assinar um documento que é uma declaração de não nacionalidade, ou seja, declarar que aquela criança que é filha de um brasileiro ainda não recebeu ou não recebeu a nacionalidade brasileira. É só no caso americano. Por quê? Porque o consulado brasileiro ele vai fazer aquela análise e o Brasil o governo brasileiro ele sempre quer que os seus cheguem no Brasil como brasileiros. Eles tentam evitar, apesar de não proibirem, eles tentam evitar que os brasileiros entrem no Brasil com outros passaportes. Por quê? Porque isso pode gerar burocracia, pode gerar problema no controle migratório. Então, você dando entrada como brasileiro é mais fácil e é melhor para o seu registro migratório. Falando dentro assim do controle da Polícia Federal. Então, o consulado ele pede essa declaração justamente porque ele quer barrar ao máximo que brasileiros usem outros passaportes. E aí, se aquela criança já foi registrada no consulado brasileiro, então o consulado vai ter uma maneira ali meio que de forçar os pais a entrarem, a fazerem o passaporte para aquela criança. Mas nem todos os países do mundo precisam de visto para entrar no Brasil como turista, né? Agora os Estados Unidos precisam. Precisa. Se fosse outro país que não precisasse, essa criança nem ia passar por esse controle do consulado, nem ia precisar dessa declaração. Mas quando chegar aqui, né, na fronteira, essa criança é brasileira, mas ela está entrando com um outro passaporte. Isso, como eu disse, né, o governo sempre vai preferir que o brasileiro entre com o passaporte brasileiro, mas ele também não vai barrar. Segundo as orientações da Polícia Federal, um brasileiro pode entrar com um outro passaporte de outra nacionalidade, desde que esse passaporte esteja válido e que esse brasileiro tenha um documento de identidade brasileiro. Então, um RG ou a nova CNI, que tem um documento com foto. Ah, mas eu não tenho um documento com foto, eu tenho só a certidão brasileira. Pela regra, não pode entrar, mas possivelmente você já está no Brasil, você já chegou em solo brasileiro, você está ali no controle aéreo. Eu acredito que possivelmente a Polícia Federal deixe você entrar, desde que aqui no Brasil você se responsabilize por tirar o passaporte dessa criança o mais rápido possível. Mas isso, gente, é uma possibilidade, depende muito do agente, depende muito do controle migratório. Então, a minha recomendação é sempre ter a documentação correta para não ter problemas aqui no controle migratório brasileiro. Maravilha, Cristi. E tem uma pergunta para você aqui. Vamos imaginar aqui o filho de um brasileiro que nasce no exterior. Será que ele já nasce brasileiro? Ou os pais precisam fazer alguma coisa aqui, tomar alguma providência para obter essa nacionalidade brasileira? Isso. Essa criança, ela já nasce com o direito de ser brasileiro, mas não necessariamente essa criança precisa ser brasileira. É uma escolha, né, dos pais quando, perdão, quando essa criança é menor de idade. Depois que a criança vira adulta, obviamente é uma escolha da própria pessoa. Eu gosto de dizer sempre que é um direito e não uma obrigação. Esse direito pode ser exercido. Então, o que é preciso é que os pais manifestem a vontade por esse direito. Ou seja, que eles vão até o consulado e façam um registro de nascimento no consulado dessa criança. Nesse momento, essa criança se torna brasileira. Antes do registro consular, ela só tem o direito de se tornar brasileira e não necessariamente a nacionalidade ainda. No momento que fez o registro consular, ela se torna nacional brasileira. Cristo, perfeito isso que você traz. E qual seria o melhor momento para fazer esse registro? Existe aí uma temporalidade que, tipo, nessa janela eu preciso fazer ou tá tudo bem eu esperar isso? Então, aqui, essa pergunta é bem interessante porque geralmente existe uma confusão em relação a isso.
Muitas famílias pensam que, se não registrar o filho logo quando ele nascer, essa criança vai perder a nacionalidade. Isso não é verdade dentro da luz do direito brasileiro, tá, gente? Eu não estou falando de outras nacionalidades, porque isso depende da regra constitucional de cada país. Nos olhos do direito brasileiro, não importa qual é a idade que essa pessoa, que essa criança, vai ser registrada como brasileira. E, inclusive, tem muitos casos de pessoas adultas, maiores de idade, que só adquirem a nacionalidade brasileira anos depois, né? Quando já tem maioridade por diversos motivos, assim. Pode ser que a família não queria que ele tivesse a nacionalidade, pode ser que teve algum entrave burocrático de documentação, pode ser, enfim, pode ser várias questões, inclusive... Né, Fran, esses dias a gente teve um caso dentro ali da clínica do Psi, que a mãe não queria que o filho se registrasse como brasileiro. A própria brasileira não queria registrar o filho como brasileiro. Então, assim, são diversos motivos. A gente tem várias possibilidades para isso acontecer, mas não tem validade, tá, gente? Eu Então, costumo depois dizer de que quanto adulto, antes. né, Cristi? Depois de adulto, essa criança, né, que cresceu, esse jovem adulto ali, em qualquer momento, ele pode pedir essa nacionalidade caso os pais não tenham feito esse processo antes. E tem alguma diferença nisso de dela pedir? É o mesmo processo, as mesmas etapas ou não? Então, é exatamente por isso. Eu gosto de recomendar que seja feito o quanto antes. Pode ser que quando a pessoa já é adulta, o consulado ela vai pedir alguma documentação atualizada. Então, assim, vai ter uma dificuldade a mais para tirar aquela documentação, às vezes perder o documento, porque tem muitos anos que não mexe com aquilo. Então, assim, não tem validade, tá? A pessoa, em qualquer momento, ela pode manifestar e querer exercer o seu direito à nacionalidade brasileira, mas o legal, o recomendável é que faça o quanto antes. Primeiro, né, para evitar essas questões burocráticas de documentação e também para a pessoa logo já ter a nacionalidade brasileira e com ela todas as facilidades que vêm, né, de viagem para o Brasil, de atendimento no sistema público, de vacinas aqui, de questões relacionadas, por exemplo, essa criança quer fazer o ensino médio aqui no Brasil, ou quer passar as férias com os avós, quer fazer um ano aqui de sabático no Brasil, por exemplo, depois, né, quando vira adolescente. Por quê? Porque se essa criança não tem a nacionalidade brasileira, ela vai entrar no Brasil como estrangeiro. E aí ela vai estar condicionada às regras de imigração. Então, hoje, por exemplo, o visto de turismo, você só pode ficar 3 meses. Você pode renovar por mais 3 meses, mas, em regra, você pode ficar 180 dias, 6 meses, a cada ano migratório. Então, assim, facilitam várias questões. Então, eu sempre recomendo o quanto antes puder tirar essa nacionalidade melhor. Muito bom. Ô, Cristi, muitas pessoas têm dúvida, assim, para fazer esse registro é melhor me dirigir ao consulado ou posso deixar para fazer isso no Brasil? E se tem alguma diferença em termos de direitos aqui? Essa é uma questão, assim, importantíssima. Inclusive, dentro da minha palestra no Encontro Internacional do ano passado, lá em Orlando, nós falamos sobre isso, porque é uma recomendação, assim, é um alerta para a comunidade brasileira no exterior muito importante. E que, infelizmente, muita gente, por desconhecimento ou porque não prestou atenção, acaba fazendo e acaba gerando algumas dificuldades, né? Então, deixa eu explicar aqui tentar explicar de uma forma simples. O ideal é que sempre se faça no exterior. Por quê? Porque é mais simples. Você vai fazer direto no consulado, o registro consular, e depois você só transcreve esse registro aqui no Brasil. No momento, como eu disse, no momento que é feito o registro consular, essa criança já tem a nacionalidade brasileira. Depois, você precisa transcrever aqui no Brasil para que essa nacionalidade brasileira, essa certidão consular, gere efeitos no país, aqui no Brasil. E aí sim, quando você transcreve aqui no Brasil, você tem aquela certidão de nascimento padrão de todo brasileiro.
Antes disso, você vai ter só uma certidão consular. Inclusive, eu quero deixar aqui também a mensagem que esse processo de transcrição você consegue fazer estando no exterior, desde que você tenha um procurador aqui no Brasil. Então, muitos advogados migratórios internacionalistas trabalham com esse serviço para que essa família não necessariamente tenha que vir no Brasil para conseguir essa transcrição. Você, do exterior, consegue colocar um procurador e os advogados migratórios, né? A gente resolve isso para você aqui. Qual que é a segunda questão? Ah, eu não quero fazer no consulado por N motivos. Já tive um caso muito típico assim. E essa criança ou esse adulto vem a residir no Brasil e essa criança, então, ela entra, ou esse adulto entra como estrangeiro, mas ela quer, então, solicitar a sua nacionalidade. Qual que é a questão aqui? Existe, nesse caso, um processo de opção de nacionalidade que a gente pode fazer aqui no Brasil. Chama opção de nacionalidade, mas você não tem que escolher entre uma nacionalidade e outra. Não é isso. Você opta por ter também a nacionalidade brasileira. Nesse caso, a gente tem que entrar com um processo judicial. Você necessariamente vai precisar de um advogado. Não é só ir no consulado. E aí você tem um custo em cima disso, você tem um tempo, né? Você tem alguns requisitos. Por exemplo, você não pode fazer o processo de nacionalidade aqui no Brasil sendo criança. Você tem que ser maior de idade. Então, às vezes, você vai ter que esperar anos até conseguir fazer esse processo. No caso específico que eu tive recentemente, o pai da criança era brasileiro, nunca registrou ele como brasileiro, ele cresceu no Peru. Quando ele vem para o Brasil, ele quer se tornar brasileiro e ele e o pai vão no cartório desacreditados e simplesmente pegam a certidão de nascimento peruana dele, ou seja, a certidão estrangeira, e transcreve diretamente a certidão estrangeira aqui no cartório. O que acontece? Essa transcrição direta obrigatoriamente ele teve que passar por um processo de opção de nacionalidade aqui no Brasil. Porque essa transcrição, ela só não gera esse processo se tiver um registro consular antes. E no caso dele não teve, ele fez diretamente. E aí, né, enfim, ele teve que gastar com o advogado, é um processo que leva em média 3, 6 meses, não é complexo, mas pode ser trabalhoso. Então a gente evita isso ao máximo possível. Só que no caso dele em específico, ele não queria voltar para o Peru, pagar uma passagem, perder o trabalho aqui no Brasil, que ele já estava trabalhando, para resolver essas questões. Então, ele preferiu entrar com o processo aqui no Brasil. Deu tudo certo, a gente conseguiu a nacionalidade brasileira para ele e hoje ele já está aí brasileirinho. Que Que bom. legal. Ô, Cristi, então, só para esclarecer para o pessoal que talvez ficou com alguma dúvida. O ideal, o caminho mais fácil é a gente tirar, né, fazer o processo consular, fazer o registro consular estando no exterior. Isso vai facilitar a vida da criança, dos pais, enfim, para essa pauta. Se eu fizer no Brasil, aí eu vou fazer eu vou optar pela cidadania, é isso, né? Mas não vou anular a minha outra cidadania. Não quer dizer isso, é só um Isso, processo diferente, mas eu vou ter um custo diferente, né, burocracias diferentes. Então, diferente. ou seja, né, Exato. para a gente não ter dor de cabeça, é melhor fazer isso aqui no exterior. Consulado, exatamente. O mais simples é fazer direto no consulado. Exatamente. Se você optar por fazer aqui no Brasil, transcrever direto aqui no Brasil, aí você vai ter um custo, um processo judicial. E exatamente, você adiciona, de toda forma, tá, gente? Você adiciona a nacionalidade brasileira, você não tem que optar. Pela luz do direito constitucional brasileiro, a gente nunca tem que optar por uma nacionalidade ou outra quando falamos de nacionalidade originária. A nacionalidade originária ela é múltipla, você pode acumular várias nacionalidades. Inclusive, a naturalização também teve uma mudança constitucional, mas eu não vou entrar nesse assunto porque é um outro tópico. Mas hoje a gente consegue acumular várias nacionalidades. Muito bom. E, Cristian, tira uma dúvida pra gente. Existem muitos brasileiros no exterior que muitas vezes dizem assim: ah, mas para que eu vou solicitar a cidadania brasileira do meu filho?
Quais seriam os benefícios disso? E que muitas vezes, a depender de homens e mulheres vivenciando um relacionamento intercultural, às vezes essa não é uma preocupação do outro parceiro, não é? Ou da parceira, que Uhum. diz assim: ah, mas não já tem a canadense, não já tem a italiana, a portuguesa, pra que que você quer do Brasil? Você tá me dizendo que você não vai voltar pro Brasil, não é? O que que a gente deve ter atenção aqui? Sim. Então, a parte ideal de tirar essa nacionalidade é você já ter um CPF, e aí você ter um CPF para essa criança, você já tem acesso ao gov.br, você consegue fazer carteira de vacinação para essa criança no Sistema Público de Saúde aqui no Brasil, você consegue ter o passaporte, facilitar a entrada, fazer a carteira de identidade, no futuro ter uma CNH brasileira, né, quando essa criança tirar a carteira. Outras questões muito importantes são questões relacionadas à herança, patrimônio, contas no Brasil que os pais tendem a ter, né? Tendem a manter essas questões, esses vínculos aqui no Brasil. Então, você ter essa nacionalidade brasileira, ela facilita muito essas questões patrimoniais. Não impede, tá, gente? Mas facilita bastante. Matrícula em instituição de ensino. Ah, você quer que o seu filho passe o summer aqui e fique numa escolinha, ou enfim, que essa criança venha fazer o ensino médio. Também, todas essas questões da vida civil são facilitadas. Então, principalmente aí do ponto de vista patrimonial, no ponto de vista de facilitar as coisas, é bastante indicado. Em relação a pais que são de nacionalidades diferentes, eu sempre, mesmo que essa criança viva no exterior, é muito indicado que você tire a nacionalidade brasileira, porque no futuro, caso aconteça uma separação, um divórcio, e exista aí uma questão de guarda, para você provar para o juízo que essa criança ela tem uma ligação com o seu país de origem, Muito que bom. ela tem a nacionalidade, a sua nacionalidade originária, né, que você já veio ao Brasil para passar férias, para que essa criança tenha um vínculo com a sua família aqui no Brasil. Então, assim, eu acho extremamente importante nesses casos. Obviamente que essas questões de guarda internacional são muito complexas, tá? E só a nacionalidade brasileira não resolve nada por si, mas é um fator, assim, que engrossa bastante, que ajuda a fortalecer o seu argumento dentro do processo. Muito bom. Fala, Fran. Não, é ótimo a Cristi falar nisso, Vitor, porque existem muitos casos, assim, de até de violência doméstica no exterior e tudo mais. E nesses casos de separação, muitas vezes, né, a guarda é muito complexo, isso daria com certeza um outro podcast falando sobre isso, porque é extremamente importante a gente falar sobre essa pauta de relacionamentos interculturais e até dos sinais e as questões jurídicas, né, que envolvem tudo isso. Então, existe mais uma vez o aspecto psicológico e o aspecto jurídico em todas as nossas decisões da vida fora. Mas isso que a Cristi falou é algo muito, muito, muito importante, porque toda essa pauta surgiu, né, porque me cogitou, passou pela minha cabeça assim, eu poderia ter esperado, né, para a Sofia eu tirar a nacionalidade dela, por exemplo, com 5 anos, para facilitar a questão de passaporte e tudo mais, né? Nesse sentido. Mas existem outras camadas que a gente sempre precisa analisar quando a gente vai tomar uma decisão dessa, especialmente, né, no nosso relacionamento, como tá a nossa vida fora. Uma das coisas interessantes também de fazer esse movimento já logo que a criança é ainda pequena é justamente trazer essa sensação nela emocional de conexão com o Brasil. Então, as viagens ao Brasil, a família, o contato familiar, essa biculturalidade que a gente estuda na psicologia intercultural, né, Vitor, que é tão importante para essa criança e que vai trazer essa sensação de pertencimento também para essa criança, né? Porque às vezes esse processo pode ser feito lá quando é adulto e tirar essa nacionalidade, pode, ele vai ter todos os direitos, sim. Mas talvez a construção de vínculo que essa criança, que esse jovem, que esse adulto estabeleceu com o Brasil, às vezes vai ficar faltando, né? Então, são lutos simbólicos, né? Que o Vitor também tanto fala, né, Vitor? E que às vezes a criança, né, o adolescente, nem se permitiu conhecer, mas já existe aquele luto ali, né? De algo que ele
nem pôde experimentar da cultura. Então, esse aspecto é muito importante, assim, da gente falar um pouquinho sobre isso, né, Vitor? Eu acho que isso que vocês trazem é muito precioso porque muitas vezes mães e pais eles não têm a mínima noção disso, não é? Do quanto que isso é profundo, do quanto que a não visualização disso pode comprometer o senso de identidade à medida que essa criança vai se desenvolvendo, o quanto que isso pode enfraquecer relações que poderiam ser muito frutíferas, não é? E quando o Cristo traz sobre essa perspectiva do, olha, pode ser que o relacionamento não dê certo, não é? Quando a gente se relaciona, quando a gente casa ali, achando que seja eterno enquanto dure, não é? Mas as coisas mudam. E se elas Muito. mudarem, de que forma você está pronta para viver aquilo que muitas vezes precisa, não é? Porque às vezes quando a gente sai de uma relação, a gente sai com um déficit financeiro, a depender de como isso foi construído, não é? E quando a gente precisa lidar com o término de um relacionamento, com o regresso ao Brasil e ainda todo esse registro, não é? Seja uma criança ou um adolescente que muitas vezes também está lidando com essa perda de não querer mudar de país, ou seja, são muitas coisas envolvidas aqui. Então, eu acho que essa é uma fala que traz um alerta muito importante para que a gente não deixe para depois. Porque nesse caso, quanto mais informações a gente tiver, melhor preparado nós estaremos, não é, Cristi? Isso, exatamente. Esse é um tema que toca muitas famílias biculturais, né, de brasileiras, em especial as mulheres que moram no exterior. É um tema muito delicado, a gente tem casos muito famosos sobre isso, porque existe o que a gente chama no direito de subtração internacional de menores, que é, assim, de forma popular, o sequestro do seu próprio filho, que é quando, por exemplo, o casal se divorcia e o pai ou a mãe leva essa criança para o exterior sem a autorização, sem o consentimento do outro genitor. E existe aí, né, toda uma convenção em específico sobre situações como essa, mas é importante, e o que é analisado nesse momento para o juiz decidir qual país a criança vai morar, é onde está o centro da vida da criança. É o que precisa se provar a todo momento. Onde a vida dessa criança foi desenvolvida. Porque, obviamente, o direito internacional quer proteger o melhor interesse dessa criança e preservar o direito de ambos dos pais. Então, assim, quando você se casa com um estrangeiro e tem uma família no exterior, você precisa ter essa consciência de que talvez até o seu filho fazer 18 anos, você não possa trazer ele para o Brasil para morar se o seu companheiro ou companheira não estiver de acordo com aquilo. Então, assim, mesmo se vocês se divorciarem, com certeza você vai precisar da autorização de viagem para trazer essa criança para o Brasil. Essa autorização de viagem, e existem dois tipos de autorização. Tem a autorização de viagem, que é só para você trazer a criança para passar férias, por exemplo. E existe a autorização, não, eu autorizo que a minha ex-esposa ou ex-esposo leve o meu filho para morar no Brasil. Se isso não for cumprido legalmente, existe um processo internacional muito grave, né, muito complexo, extremamente complexo. E, como eu disse, muitas mulheres, principalmente, sofrem porque muitas vezes você não conhece o sistema de justiça, você não conhece as leis daquele país onde você está profundamente, e você vai ali entrar muitas vezes numa disputa de guarda, e você terá a guarda unilateral, ou seja, a guarda completa da sua criança, não diz que você pode trazer essa criança para o Brasil sem a anuência do outro genitor, porque você vai estar separando essa criança do pai ou da mãe e também tirando essa criança do local onde ela cresceu, onde está a vida dela, para inserir ela num novo contexto, né? Então, o direito internacional tenta proteger isso e a gente tem vários casos famosos de processos que estão na justiça internacional tentando se resolver a partir daí. E eu chamo muita atenção o quanto o emocional pesa nesse sentido, assim. Particularmente, por exemplo, eu não pego esse tipo de caso. Por quê? Porque são casos emocionais muito profundos.
Eu tenho parceiros, colegas que eu posso indicar que pegam esse tipo de demanda, mas eu, pessoalmente, por exemplo, não consigo trabalhar com essa realidade, justamente porque precisa de um trabalho emocional, um envolvimento muito grande. E aí a gente passa muitas vezes por diversas violências, né? Violência contra a mulher, machismo, enfim, são casos extremamente delicados e a atenção se você se casa com um estrangeiro e vai morar no exterior, conversem com seus parceiros, delimitem, definam antes. Inclusive, gente, uma coisa muito importante de se dizer: você pode colocar no seu pacto pré-nupcial, ou seja, antes de você se casar, você pode assinar um contrato com seu marido, com seu noivo ou noiva, de como vai ser a guarda dos seus filhos e onde eles vão morar caso você se divorcie. Isso é extremamente importante em termos de prevenção. Antes de vocês se casarem, vocês já sentaram, já conversaram, já entraram em acordo e já formalizaram esse acordo no cartório para ter fé pública, para você lá na frente, se você quiser voltar com seus filhos para o Brasil, você não ter problemas jurídicos com isso. Então é algo bem importante em termos de prevenção. Muito bom, Cristi. E muitas vezes a gente percebe que algumas famílias que eles possuem dupla cidadania ou muitas vezes múltiplas nacionalidades. Isso gera algum tipo de obrigação? Por exemplo, a gente sabe que para a brasileira tem as questões militares, eleitorais, fiscais, burocráticas. O que está nas entrelinhas aqui que a gente precisa ter atenção? Isso, exatamente. O fato da questão de ter dupla ou tripla nacionalidade, etc., você tem direitos, mas também tem obrigações. E como você muito bem disse, se você fizer 18 anos sendo homem, você vai precisar se alistar ou pedir a baixa, né, do serviço militar. Você vai precisar votar nas eleições ou justificar. E você vai ter questões financeiras. E aí você precisa ver com o seu contador de confiança para evitar a bitributação, por exemplo, quando você começar a trabalhar, quando essa criança, né, começar a trabalhar, começar a ter rendimentos, etc. Então, são obrigações, as três principais obrigações são essas. Agora, em relação às suas outras nacionalidades, aí depende de cada regra de cada país, né? Quais são as obrigações que você precisa manter lá para manter a sua nacionalidade, ou, enfim, no Brasil, se você não cumprir essas obrigações que eu disse, você não perde a sua nacionalidade, mas em outros países pode ser que você perca. Salvo engano, na Itália, por exemplo, se você passa muito tempo sem fazer ali um registro, sem mostrar ali que você continua exercendo a sua nacionalidade, você pode perdê-la. Aqui em Mas aí Portugal depende de também. cada regra. Aqui em Portugal Portugal também? também, sim. Se a gente passar um determinado período fora, a gente perde. Exato. Então, tem que ficar bastante atento com isso. Sim. E depois que essa criança ela é registrada, Cristo, no Brasil, ela precisa obrigatoriamente de ter o passaporte brasileiro? Ou muitas vezes, quais seriam aqui as situações que esse passaporte brasileiro ele pode ser necessário para essa entrada e saída? Então, exatamente, são questões diferentes, né? Você pode fazer o registro consular e não necessariamente fazer o passaporte. Como a Fran bem comentou, alguns brasileiros no exterior preferem esperar essa criança fazer 5 anos para não ter que ficar renovando o passaporte toda hora, né? Porque quando a criança é pequenininha, tem que renovar a cada ano, 2 anos, etc. Essa criança, aí a gente volta naquela questão. Essa criança, ela pode entrar no Brasil com o passaporte estrangeiro? Pela regra da Polícia Federal, eu posso até mandar o link, tá, gente? Quem quiser pode me mandar um oi no Instagram ou no WhatsApp, que eu mando o link, onde a Polícia Federal diz que um brasileiro pode entrar no Brasil usando um outro passaporte, desde que esse passaporte esteja válido e esse brasileiro tenha um documento de identificação com foto. Então, novamente, não recomendo vir só com a certidão de nascimento, acho que pode ter problemas no controle migratório, pode ter problema, inclusive, antes de embarcar, o que é mais problemático ainda, porque a pessoa da companhia aérea não desconhece totalmente as regras do Brasil. Então, assim, você pode, inclusive, perder a sua passagem. Eu até estava vendo sobre isso e parece que houve uma mudança. Antes as pessoas conseguiam fazer isso,
mas houve uma mudança até nas políticas das companhias aéreas, e agora as companhias aéreas elas sofrem uma multa caso Uhum. a pessoa não tenha ou o visto válido para aquele país ou a nacionalidade. Então, essa regra meio que mudou e os brasileiros antigamente conseguiam fazer esse processo até dessa forma. Então, por isso que eu recebi no meu direct muita gente falando assim: ah, mas eu fiz e deu certo, mas eu fiz e deu certo. Mas agora mudou a regra, então é melhor não tentar desta forma, porque as companhias aéreas elas estão recebendo uma multa. Então, se elas liberarem um brasileiro nesse formato e chegar lá e der algum problema, eles que vão ser responsabilizados. E aí, então por isso que eles não liberam de maneira alguma e estão dificultando cada vez mais esse processo. Exato, assim, em teoria, você pode entrar com o documento de identidade que está ali provando a sua nacionalidade e o passaporte de outro país que está provando o seu documento de viagem. Então, em conjunto, você tem ali os documentos necessários para entrar. Mas, principalmente quando a gente fala de aeroporto, exatamente por isso que eu não recomendo. Vai cair exatamente nisso. A companhia aérea verifica a documentação, você não vai conseguir argumentar. Ah, mas, por exemplo, se eu entrar por terra, se eu tiver na Argentina e quiser entrar por terra, talvez você consiga. Então, por isso que eu não coloco uma regra única e absoluta, mas assim, não recomendo. Assim, acho que a gente faz a burocracia para ter paz de espírito, para não ter problemas, principalmente porque você pode perder voo, você pode ter que voltar, você vai se estressar muitas vezes. Eu já vi casos, né, volto a dizer, por exemplo, que a família chegou com o passaporte de outro país e a certidão. E a Polícia Federal deixou entrar desde que eles tirassem o passaporte dessa criança aqui no Brasil. Ou seja, eles teriam que tirar esse passaporte o mais rápido possível. Deram, inclusive, aí dias para eles cumprirem essa exigência. Mas, assim, isso não é uma regra, tá, gente? Isso são possibilidades. Você conta com a boa vontade do agente, mas a regra tá posta. Assim, você não acho que não vale a pena arriscar. Muito bom. Ô, Cristi, e alguns pais muitas vezes podem pensar assim: tá bom, ok, doutora Cristi, eu vou fazer, vou seguir suas orientações. Mas, se quando meu filho crescer, ele não quiser ser brasileiro, e agora? Então, existe o processo de renúncia à nacionalidade. Então, qualquer brasileiro que não queira mais ter a nacionalidade brasileira entra com um processo administrativo, não é judicial, e pede a perda da nacionalidade brasileira, que, inclusive, depois pode ser readquirida, caso a pessoa volte atrás e queira restabelecer a sua nacionalidade brasileira. Então, você perde a nacionalidade, renuncia à nacionalidade e pede de novo. Isso é possível fazer de acordo aí com o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição. Inclusive, gente, todas as regras de nacionalidade originária e secundária também estão no artigo 12 da Constituição, é o artigo basilar para a gente se orientar nessas questões, então recomendo que vocês façam a leitura, mas sim, a única exceção é que, por exemplo, Cristi, eu só sou brasileira, eu não tenho outra nacionalidade. Eu não posso abrir mão da minha nacionalidade brasileira, porque se eu abrir mão, eu fico apátrida. E, de acordo aí com o Estatuto de Combate à Apatridia Internacional, que o Brasil é signatário, inclusive, a gente tenta, ao máximo, no mundo, reduzir a apatridia. Então, eu preciso provar que eu tenho uma dupla nacionalidade para conseguir abrir mão da minha nacionalidade brasileira para não ser apátrida, não ficar apátrida. Tirando isso, gente, é possível sim essa criança ou esse adulto renunciar, mas, sinceramente, como advogada brasileira, espero que não o faça. Ok. Ô, Cristi, nos casais interculturais em que apenas um dos pais, ele ou ela é brasileiro ou brasileira, e o outro genitor, ele precisa autorizar esse registro dessa criança como brasileira, e que conflitos ou cuidados jurídicos podem surgir quando esses pais têm nacionalidades diferentes? Então, não, esse outro genitor não precisa, esse genitor estrangeiro não precisa autorizar. E você, como mãe ou pai brasileiro, pode levar a sua criança até o consulado e fazer o registro.
tá? A nacionalidade, ela é um direito da criança. Ela não depende da aprovação de nenhum dos pais, inclusive nem do pai brasileiro ou mãe brasileira, né? Que foi até o caso que a gente estudou na clínica algumas semanas atrás. Essa criança ou até esse adulto, se os pais não quiseram registrar ele quando criança e essa criança cresceu e virou um adulto, ele não precisa de aprovação de ninguém. Ele vai tirar aqui no Brasil uma cópia da certidão de nascimento do genitor que é brasileiro, uma cópia ali da identidade e vai levar no consulado para fazer esse registro. Mas a aprovação ele não precisa. Ele precisa da documentação para provar que ele é filho de brasileiros, mas não da aprovação. Muito bom. Ô, Cristo, quando a gente falou sobre agora há pouco sobre o processo de separação. Quando essa criança ou esse adolescente ele possui uma dupla nacionalidade e esse casal intercultural decide se separar. Possuir essa dupla nacionalidade pode ser aqui uma mais-valia, algo interessante para essa questão da guarda internacional. Isso, ela é um fator relevante, mas não determinante. E aí a gente precisa entrar dentro do direito de família, do direito das crianças e adolescentes. O juízo, né, vai decidir qual é o melhor interesse da criança, como proteger aquela criança, onde está o centro da vida dela, onde essa criança está habituada, qual idioma é o idioma materno, onde ela tem vínculos. Então, geralmente, é o país onde essa criança cresceu. Mas o fato dela ter uma dupla nacionalidade pode ajudar bastante caso seja um caso de violência doméstica, caso seja um caso, por exemplo, onde o pai desapareceu, não paga pensão, não ajuda na criação da criança, não participa, e essa mãe queira voltar para o Brasil para ter uma rede de apoio. Então, inclusive, é possível solicitar judicialmente que essa autorização de viagem que o genitor tem que assinar seja suprimida. O juiz ele pode determinar, ok, pela situação do caso aqui, eu determino que não é necessário que o pai ou a mãe autorize que essa criança seja levada de volta para o Brasil. Isso é possível acontecer. Então, o fato dela ter a nacionalidade brasileira, de ter um vínculo aqui no Brasil, ajuda a engrossar e a fundamentar os argumentos. Então, é importante, sim, manter isso. Sim. Existe algum caso, ou você já viu, nessa sua prática profissional, é, sobre esse registro dessa criança e desse adolescente como brasileiro? Se isso pode afetar a aquisição de uma outra nacionalidade ou dificultar muitas vezes a obtenção? Existem alguns países que sim. Qual que é a regra? A gente tem nacionalidade originária e secundária, né? Quando você nasce com uma nacionalidade, você tem nacionalidade originária, que pode ser duas, ou até três, ou até quatro, dependendo. Nesse caso, alguns países que têm uma legislação muito fechada não admitem que você tenha dupla nacionalidade originária. E aí vai te pedir para você escolher. De cabeça, assim, são países que têm uma legislação muito centralizada. Eu não consigo afirmar com certeza, mas eu imagino que alguns países que tenham talvez uma constituição baseada na religião, em questões assim, sejam específicos. Agora, de cabeça que eu consigo lembrar, por muito tempo na França, você não conseguia adquirir a nacionalidade francesa, mas aí é a nacionalidade secundária, a naturalização. Você não conseguia se naturalizar na França se você não abrisse mão da nacionalidade brasileira. Inclusive, na época, o Brasil lançou o Estatuto da Mulher Casada na França. Mas hoje isso já parece que isso já foi ultrapassado, assim, isso não se aplica mais. Não saberia dizer com certeza, porque isso depende da legislação francesa. Mas eu sei que antigamente era muito forte. Muitas brasileiras que moravam na França, se casaram na França para ter a nacionalidade francesa, procuravam os advogados de imigração aqui no Brasil porque queriam renunciar à nacionalidade, senão não poderiam se tornar francesas. Então, isso era comum. Mas hoje, cada vez mais,
Por exemplo, desculpa te interromper, mas se uma pessoa, por exemplo, nesse caso dessa mulher, ela pediu a renúncia e depois a qualquer momento ela pode pedir de novo a nacionalidade brasileira, então? Isso, pode. Ela pode readquirir a nacionalidade brasileira, é um processo administrativo. Ela Nossa. pode sim. E, inclusive, antes teve uma mudança constitucional. Antes, inclusive, tinha uma exceção específica, porque você era obrigado, para você exercer um ato civil no exterior, você ser obrigado a renunciar à sua nacionalidade brasileira. A Constituição Federal previa, antes da reforma, previa que isso era como se você tivesse sido obrigado, e então você renunciou ali, mas não de vontade própria. E aquilo te dava uma chance, assim, te dava, não sei qual que é a melhor palavra, assim. Mas isso, a Constituição, o artigo 12, ele foi reformulado por causa de um caso icônico também de nacionalidade brasileira, mas ele foi reformulado, inclusive, para abranger. O artigo 12, ele, inclusive, ele protegeu mais os brasileiros no exterior, porque hoje em dia você pode acumular as múltiplas nacionalidades. Antigamente tinha umas regras diferentes, assim, eu não vou entrar muito nisso, que é um pouco complicado. Antes do caso da Cláudia Sobral, que foi dos Estados, que é um caso dos Estados Unidos, inclusive, né? Teve uma emenda constitucional específica por causa disso. Mas, bom, eu diria, eu não vou entrar muito profundo porque é um pouco complicado e é uma legislação que já mudou. Hoje você pode ter mais de uma nacionalidade à luz do direito brasileiro sem problema nenhum. Maravilha. Ô, Cristi, para além do passaporte, quais são os outros documentos que esses pais que moram fora devem ter em consideração para não serem pegos desprevenidos? Então, além do passaporte, você fazendo o registro consular, você vai ter a certidão consular de nascimento. E ali, naquele momento, o consulado já vai te dar o CPF daquela criança ou daquele adulto, né? Quem estiver se registrando. Se você precisar viajar com seu filho para o Brasil ou para qualquer outro país do mundo e você vai sozinho, com a sua criança, você vai necessariamente precisar de uma autorização de viagem. Não esqueça essa autorização de viagem, porque sequer você consegue embarcar sem ela. Você vai perder o voo. E o cartão de vacinação atualizado, né? Principalmente quando a gente fala de criança, de bebês, assim, eu acho que é importante. Tem algumas vacinas que são exigência para entrar em alguns países específicos, febre amarela, por exemplo. Eu acho que seriam esses os documentos e reforçar a questão da transcrição. Todo ato da vida civil que for feito no exterior, seja nascimento, casamento, divórcio ou óbito, precisa ser transcrito no Brasil para que aquele acontecimento gere os efeitos jurídicos necessários no Brasil. Sem a transcrição, você só tem um documento consular, tá? E essa transcrição, você não necessariamente precisa vir ao Brasil para resolver isso. Mais uma vez, você pode escolher um procurador, um advogado de imigração ou alguém da sua família que vai resolver isso para você aqui no Brasil. A gente consegue. Eu já escolhi a Cristi, inclusive. A Cristi que vai me ajudar com isso da Sofia, porque eu só tenho o registro consular dela e aí eu preciso fazer essa transcrição. E aí eu até tinha uma dúvida, Cristi, nesse sentido. Não tem idade para mim, ou não tem. Qual que é o nível de urgência ou não de fazer isso? Explica isso para as mães brasileiras também fora, porque isso é uma dúvida que passa na nossa mente, assim, sabe? Então, quando eu recebi o registro consular dela, eu só fui informada de que eu teria que fazer essa transcrição, né, no Brasil, e até nem sabia dessa possibilidade. Então, excelente que você colocou isso, né? Existem profissionais como a Cristi que fazem essa transcrição também. Mas me fala assim de urgência, sabe? Ou o que que é o benefício de logo fazer, sabe? Se tem alguma coisa interessante também para a gente se atentar como mães ou pais brasileiros no exterior. Sim. Não tem, assim, uma urgência no sentido de ter prazo de validade, né? Essa certidão consular, ela não vai expirar. Mas, por exemplo, para você conseguir fazer o RG da sua criança aqui no Brasil, você vai precisar dessa certidão.
para você conseguir se você quiser fazer o passaporte enquanto você estiver aqui no Brasil viajando, você vai precisar dessa certidão. Até para, vamos supor que a sua criança é um bebê de colo, pequenininho. Você vem para o Brasil passar férias e você precisa. Ai, por exemplo, já aconteceu um caso assim: a criança foi hospitalizada. Passou mal aqui no Brasil, foi hospitalizada. Ah, o documento que eu tenho dela é uma certidão consular. Aqui no Brasil, gente, o serviço brasileiro, principalmente serviço público, não está acostumado com esse tipo de documentação. Mesmo que sendo um documento válido, eles vão olhar para aquilo e vai falar assim: eu não reconheço isso, eu não conheço esse documento, você precisa me trazer a certidão. Então, assim, eu acho que é mais uma questão de proteção, sabe? De prevenção. Acho que essa é a melhor palavra. Mas não tem aí uma validade, um tempo máximo, não. Muito bom. Ô, Cristo, qual seria o maior erro que você vê os brasileiros do exterior cometendo quando o assunto é nacionalidade e documentação dos filhos? Eu acho que é o famoso empurrar com a barriga, depois eu resolvo, sabe? Assim, essa procrastinação típica dos brasileiros, assim. Porque não é que você vai perder o direito, né? Mas quando você precisar resolver, você vai precisar daquilo com urgência. E aí é um Deus nos acuda. Criste pra cá, Criste pra lá, me ajuda com isso. É assim, uma afobação, uma ansiedade, né? Gera diversas questões emocionais mesmo, porque você não tem a calma para resolver tudo. E, gente, quando a gente fala de consulado, quando a gente fala de Polícia Federal, quando a gente fala de imigração, é sempre burocracia envolvida, é sempre documentação. Então, assim, tenta se precaver ao máximo para você evitar de ter esse mal-estar, essa ansiedade, e não e evitar mesmo que seja uma questão chata de lidar, e sim algo natural e corriqueiro mesmo que você pode fazer com calma e resguardar todos os direitos da criança o quanto antes. Maravilha. É evitar dor de cabeça, né? Assim, pra gente que tá no exterior, evitar estresse, dor de cabeça e até correr riscos, às vezes, desnecessários, que se a gente tivesse informação ali, a gente não correria, ou que se a gente se preparasse antes, a gente não correria esses riscos, assim. Então, é excelente a tua fala, Cristi, e eu só queria colocar uma coisa para os pais no exterior, né, em especial em relação a isso, porque o que a Cristi trouxe assim dos consulados, existe uma carga, né, de tempo também e uma carga de mão de obra. Então, Uhum. hoje os consulados, em especial aqui nos Estados Unidos, eles estão assim com prazos. Se você quiser tirar um passaporte agora, você talvez não consiga nem viajar esse ano, porque tá até dezembro desse ano, não tem datas para agendamento. Então, é Uhum. importante a gente também se atentar para isso. Porque quanto antes a gente faz os processos, antes a gente pode, né, se aliviar e ficar com a cabeça tranquila, assim. Então, esse é um outro adendo importante que eu tô percebendo, assim, sabe? Que eu faço parte aqui de grupos de consulado e tudo mais, então as pessoas estão trocando essas informações. Olha, vai e faz logo, sabe? Não deixa, ou não, nem compra passagem sem antes ter esse documento, porque às vezes você pensa assim, nossa. 3, 4 meses eu vou conseguir, vai estar belezinha, né? Tô Tudo super, certo, tudo vai tô dar super, certo. tá tudo exatamente, tô super organizada. E aí chega lá, tá assim, 6 meses para você tirar o passaporte. O quê? Aí você já comprou a passagem, já gastou, e aí não vai poder fazer, vai ter que remarcar a passagem, vai gastar de novo. Então, sabe, é importante essa recomendação assim também. E Fora a quebra de expectativa. Ai, desculpa. Fala, fala, fala. Só dizer que é uma quebra de expectativa. Às vezes você planejou uma viagem, passar o Natal com a sua família, e aí você não vai conseguir por causa de uma questão burocrática, algo que você poderia ter antevisto, assim. E então é algo. Esse conselho da Fran é muito pertinente. E o que eu ia completar é que aí a gente está trazendo um recorte aqui de uma migração e de uma viagem programada, não é? E quando isso não é programado e Exato. eu preciso sair correndo do país, não é? Exatamente. Imagina a quantidade de brasileiros que precisaram sair de Dubai, não é? E dos Emirados correndo por causa de algumas circunstâncias que estavam acontecendo no território, não é? Nesse semestre. E
eu vou comprar o voo para quando? Ah, só tem um voo o voo daqui a 3 dias. Então não era nem para o que eu queria, Exato, era para o que tinha naquele momento, não é? Ou exato. houve uma circunstância de um desastre ambiental, passou um tornado, teve um tsunami, um terremoto, e eu preciso sair com meu filho dali. E eu não vou ter tempo de ir no consulado, no país em que eu estou, eu não vou conseguir, muitas vezes, reorganizar determinados documentos, porque o meu prédio, ele caiu no chão e eu já não consigo mais achar as coisas. Então, esse alerta que vocês trazem é extremamente importante para quê? Para a gente não deixar para depois e talvez esse depois está comprometido e eu não conseguir reunir as condições mínimas necessárias, não é? Perfeito, perfeito, Vitor. Você tocou num ponto extremamente importante e que me fez lembrar também, gente, que brasileiro no exterior tem direito à assistência consular. Então, assim, até para você, óbvio que se a mãe é brasileira e a criança não tem a nacionalidade, o consulado não vai negar apoio àquela criança, mas assim, é sempre bom você se tornar brasileiro para você também ter essas proteções internacionais que o Estado brasileiro te dá, te garante, voos de repatriação, né? Já aconteceu com guerras civis, desastres internacionais, onde o Brasil fretou voos da própria Força Aérea Brasileira de retorno de brasileiros. Então, também tem essas questões que a gente não espera, mas que podem acontecer com a gente também, né? Então, nossa, você tocou num ponto extremamente importante. Sim. E nós já estamos chegando no finalzinho desse nosso encontro, Cristo. Qual seria a orientação que você daria para quem acabou de ter um bebê fora do Brasil, mas que ainda não sabe o que fazer? Olha, tem muita informação boa, importante disponível na internet. Então, é importante que você encontre fontes oficiais para você se empoderar de informação, para você ter realmente conhecimento sobre aquele tema. Mas também tem muitas informações desencontradas, informações antigas, desatualizadas e informações erradas. Então, tem que ter bastante cuidado. O que eu gosto de dizer é que cada família, cada caso é um caso diferente. Nada no direito é X ou Y, tudo depende da circunstância, do contexto. Então, não tem uma única resposta que vai servir para todo mundo. Óbvio, a gente tem ali alguns parâmetros, mas precisa de análise do caso, para que cada decisão seja tomada com conhecimento e não por falta de informação. Então, o que eu posso dizer é: procure informações de fontes oficiais e procure um especialista. Muitas vezes a gente tende a desacreditar profissionais que trabalham com imigração, achando que a gente mesmo dá conta, que a gente mesmo resolve. E eu tenho inúmeros casos de pessoas que chegaram até o meu trabalho depois de terem feito uma meleca, digamos assim, né? De terem feito uma meleca no seu caso e aquilo ter piorado muito a situação, que a gente poderia ter resolvido antes com muita tranquilidade e gerou uma complexidade maior. Então, assim, se você tiver oportunidade, tiver possibilidade, procure especialistas na área, se salvaguarde para que você tenha um, um intercâmbio migratório facilitado, né? As questões menos burocráticas, menos complexas possíveis, e você possa aproveitar de verdade a parte boa que a migração nos proporciona, que é estar em outros países, falar outras línguas, outra cultura, visitar o Brasil, comer as suas comidas, né? Mostrar para os seus filhos as suas raízes, sem ter que ficar se preocupando com burocracia. É isso. Muito bom. E Fran, você que é uma mãe que já passou por isso e que também lida com a carreira de muitos profissionais internacionais, qual a mensagem que você deixa nesse finalzinho? Olha, eu acho que esse episódio aqui, ele é essencial para todo pai, para toda mãe que teve um filho no exterior, que está pensando nesse registro consular, nessa nacionalidade, passaporte. Isso aqui vai ser muito esclarecedor. Então, assista esse episódio aqui, é o meu recado. Mas também confie em profissionais como a Cristi, que pode te ajudar. Confie em profissionais sérios, como os profissionais do The Hub, que estão no Diretório Internacional, que são profissionais especializados em brasileiros no exterior, porque às vezes você pega uma informação, a Cristi falou muito bem, Cristi, eu quero só ressaltar essa questão de que existe muita desinformação.
online. Então, assim como nós temos bons profissionais online divulgando informação, pode ser que você caia na mão de um picareta que ou nem ele sabe, mesmo sem consciência, né? E coloca alguma coisa ali e é uma desinformação. Então, é muito importante que a gente olhe para esses profissionais, consuma conteúdo de profissionais sérios, como a Cristi, como o Vitor, como eu e como profissionais que estão no diretório internacional e se sintam assim acolhidos aqui. Esse é um tema que perpassa pais brasileiros e que perpassa a vida de brasileiros no exterior e que é muito importante. Então, Cristi, eu quero te agradecer também. E eu só queria, Vitor, na verdade, pedir para a Cristi falar quais são os serviços que ela oferece para brasileiros no exterior e como eles podem procurar ela também, antes da gente encerrar. Tá, vamos lá. Os serviços que a gente tem aqui no escritório e que são pertinentes para brasileiros no exterior. Toda essa parte de transcrição, casamento, divórcio, nascimento e óbito, a gente consegue te ajudar, você estando aí fora e a gente te representando aqui. A gente também, caso você passe por um divórcio no exterior, você precisa, provavelmente, assim, com, nossa, 90% de chance, você vai precisar homologar esse divórcio aqui no Brasil. E isso a gente passa por um processo judicial de homologação de sentença estrangeira. Então, não deixe, se você está se divorciando agora, não deixe, não faça, depois eu faço isso, não faça isso. Não se case no exterior de novo, sem regularizar o seu primeiro casamento, o seu divórcio aqui no Brasil. Eu tenho muitos clientes nessa situação, a gente acaba virando assim um bolo. Então, não faça isso, tá? São questões importantes. Se você precisa fazer saída fiscal do Brasil, eu trabalho em parceria com uma contadora especialista nessa área, que é assim, fera, e a gente também te auxilia nessa parte de bitributação, é extremamente importante. Deixa eu ver se acho que de cabeça os principais serviços são esses. Depois eu posso mandar para vocês também uma listinha no meu site também, gente. Tem mais informações, vocês podem entrar lá que tá tudo disponível, tá? Mas assim, precisando resolver qualquer coisa aqui no Brasil, não que necessariamente seja jurídico, mas que você talvez não tenha alguém da família que possa te ajudar, que tenha disponibilidade de tempo, pode entrar em contato com a gente que a gente vai estar muito feliz de apoiar. Maravilha. Cristi, deixa seu site, deixa seu arroba do Insta. Isso. O meu site é www.cristie, sem H, ADVI, de advogada de imigração.com.br, e o Instagram, a mesma coisa, @cristie.advi. Estou à disposição lá no meu Instagram, tem o meu número, você consegue falar pessoalmente comigo, tá? É algo que eu prezo muito nos meus atendimentos. Você não vai ser atendido por uma IA, você não vai ser atendido por uma terceira pessoa, porque aqui no escritório eu faço questão de conversar e entender a situação de todos os meus clientes. Então, por enquanto, eu faço esse atendimento de forma personalizada, só eu. Daqui a pouco eu confesso que eu vou ter que precisar de um apoio de alguém para me ajudar, porque às vezes são muitas mensagens, mas você sempre vai conseguir falar comigo, ter um contato comigo, porque eu prezo muito por esse contato, por esse vínculo, e isso é super importante. Eu quero passar para vocês a confiança. Muitas das vezes eu sou a pessoa que é o seu apoio aqui no Brasil. Então eu preciso que vocês confiem em mim. E é isso que eu quero transmitir nos meus atendimentos. Maravilha. Obrigado, Cristi. Obrigado, Fran. Foi um prazer ter vocês aqui, viu? Obrigada pela oportunidade, gente. Foi maravilhoso. Parabéns pelo podcast, pela iniciativa. Vocês são pioneiros nesse assunto tão importante que é levar informação de qualidade e levar informação para essa comunidade de brasileiros no exterior. Eu acho essencial esse trabalho que vocês fazem, tanto aqui no The Hub, que é informação de qualidade, quanto no Psiterapia também. Eu tenho me apaixonado cada vez mais pela interculturalidade e entendido. Essa semana mesmo eu conversei com a Rayane, porque eu recebi um caso de um casal onde eu percebi que sozinha eu não ia conseguir atender aquele casal se eles não tivessem acompanhados de um profissional intercultural
um psicólogo que pudesse apoiar aquele casal pelas mudanças que eles estavam passando. Ela colombiana, ele brasileiro, os dois se conheceram, se casaram nos Estados Unidos e agora moram no Brasil. Uma mudança muito grande na vida, com várias questões jurídicas e emocionais. E aí, a partir do Psi, da plataforma do Psi, a gente conseguiu referenciar esse casal para um acompanhamento especializado em psicologia intercultural, para ajudar eles a passar por esse momento de readaptação, de retorno aqui para o Brasil, porque sozinha no jurídico eu não daria conta, gente. Então, assim, de carteirinha, não é puxação de saco, é quem vive a realidade mesmo, quem entende a necessidade do apoio emocional, do cuidado e da interculturalidade dentro dos casos que a gente vê no dia a dia. Então, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Obrigado, Cristo. Obrigado, Fran. E se essa conversa se conectou com a sua história, eu gostaria que você soubesse que nós entendemos você e que não é um exagero da sua mente. Morar fora impacta a nossa vida e falar sobre isso é uma demonstração de cuidado com você. E se após essa conversa você sente que precisa de apoio psicológico, saiba que você não precisa mais procurar sozinho. Na descrição desse episódio você encontra o link para o Diretório Internacional do Psi-Terapia no Exterior. Lá você encontra profissionais preparados para atender brasileiros que vivem fora do país com a compreensão real da sua experiência migratória. A realização desse podcast conta com o apoio do Psi-Terapia no Exterior, que acredita que brasileiros no mundo merecem um cuidado emocional de qualidade. Para você que é um profissional de saúde mental e deseja atender ou já atende brasileiros no exterior, mas ainda não conhece o Psi-Terapia no Exterior, entre agora no perfil oficial do Psi e descubra como fazer parte do maior ecossistema de profissionais interculturais do mundo. Obrigado por ficar com a gente até aqui e compartilhe esse episódio com aquela pessoa que mora fora ou que deseja morar, porque certamente ela vai se identificar com cada palavra. A gente se encontra por aqui no Sua Terapia no Exterior. Tchau, tchau.